RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Câmeras. Boa noite, está começando agora mais uma edição do programa Cruzando as Conversas aqui na RDC, a TV que conecta o Rio Grande. A última eleição presidencial e tudo que vinha acontecendo antes e o que aconteceu depois, inequivocamente provocou uma mudança de sentimento nesse país. Nós passamos a discutir febrilmente questões como ética, conceitos tradicionais de família, de religiosidade, legalidade, enfim, tudo aquilo que remete à moral, aos bons costumes, enfim. Voltamos a uma agenda que muitos chamam de conservadores, outros chamam de radical, mas enfim, voltou-se a discutir conceitos que se dizia um tanto relegados no dia a dia do brasileiro. Enfim, junto com tudo isso vem também um basta, um grito de basta à impunidade, à corrupção, à ilegalidade, à forma como os políticos, empresários e outros agentes públicos vinham agindo com disfarçatez, enfim, tudo aquilo que a gente tem visto, os escândalos em série, acabaram provocando essa mobilização nacional, essa mudança no sentimento, esse clamor por um país mais limpo, mais reto, mais honesto. Um país que, quem sabe, esteja personificado nesse novo governo. Mas até que ponto o governo Bolsonaro representa, de fato, a personificação desse sentimento? Estaria isso se disseminando, de fato, pelo país? Uma nova visão, uma nova maneira de ver o país, de resgatar tudo isso? Até que ponto isso não é fogo de palha? Ou, de fato, nós estamos vendo o nascimento de um novo Brasil, um Brasil sem jeitinho brasileiro, sem a tal lei de Gerson, aquela que preconizava que deveríamos levar vantagem em tudo? Será que estamos vendo de novo, realmente, aliás, o nascimento de um novo Brasil? Para discutir essa questão tão subjetiva, mas tão importante, nós temos como convidados hoje à noite aqui o professor de Economia da URGS, Giacomo Balbinotto, o professor de Economia da pós-graduação da Uniriter e da FADERGS, Christian Kuhn, o advogado José Antônio Rosa e o cientista político Ricardo Leães. Como sempre, nós fazemos participação, a questão da sua participação. Essa é uma TV que exige a integração do público com os conteúdos que nós discutimos aqui, por isso que nós estamos ao vivo e a interação é fundamental. E a sua participação se dá como? Pelas redes sociais, através do facebook.com/RDC Digital e também pelo WhatsApp, pelo número que você vê aí na sua telinha, o 99815-9990. Vamos começar então a discutir esse assunto que vai dar pano para manga, é um assunto que a gente parece que recebe com louvor diante de tantas mazelas que a gente tem vivido, tanta tristeza, tanta decepção, né? A gente fica animado, a gente naturalmente fica esperançoso, mas a gente obviamente tem que colocar os pés no chão. Está começando aí um novo governo, com tudo aquilo que se imagina de novo, tudo aquilo que está se dizendo que é novo, né, que se espera que de fato seja, mas a gente tem que realmente avaliar até que ponto isso se cristaliza em realidade e de fato atende, né, às expectativas do brasileiro aí já tão cansado de decepção. E eu pergunto para vocês exatamente isso: é um novo Brasil que está nascendo ou a gente está apenas vendo uma nova roupagem para mais do mesmo? Eu poderia dizer que realmente é uma nova mudança, né? Eu acho que é uma mudança assim, radical na área de economia, né? Nós pegamos aí, desde o governo Fernando Henrique Cardoso 1 e 2, Lula 1 e 2 e Dilma 1 e 2, o intertício de Temer, né? Uma mudança, postura de uma economia, de um projeto, mudança de um projeto nacional desenvolvimentista para um projeto de uma economia mais aberta, mais liberal. Então a gente está vendo aí que, né, com a formação, né, da equipe, né, de um economista liberal com sólida formação, com grande experiência também no mercado e propondo, né, reformas que o Brasil estava precisando já, né, desde 1994, quando nós fizemos o Plano Real e estabilizamos a inflação. Então, um aprofundamento muito grande que a gente vai ter, pelo menos está sendo proposto claramente, com relação às privatizações, a questão da reforma da Previdência, que é algo premente, né, que deve ser colocado, uma abertura da economia, isso a gente realmente vai ser discutido, né, essa é uma forma unilateral, de ser negociada bilateralmente, mas a economia brasileira vai ser negociada. Então, e isso, né, está sendo colocada com pessoas, né, de uma agenda liberal, com sólida formação, principalmente na Universidade de Chicago, e a esperança que a gente tem aí é de uma mudança, né, na economia brasileira, porque
O que a gente resultou desse governo Lula e Dilma, mas principalmente, né, do Dilma 2 aqui, que deixou a economia brasileira em frangalhos. Ou seja, nós estávamos com um desemprego aí beirando 11, 12%, com praticamente, né, 11 milhões e meio de desempregados, e isso ainda vai demorar. Mas o que a gente vê é reformas, né, no governo, né, que estão sendo propostas, reformas radicais com relação, primeiro, à Previdência, para sanar o déficit público que tem, né, uma reforma tributária também que é necessário, que é o caos tributário hoje para as empresas, né, privatizações, né, de uma maneira abrupta, né, que vai ser colocado, digamos, onde que o Estado não se faz necessário, né? Uma redução da participação do Estado no crédito. Então, é uma mudança assim, brusca e radical que nós esperamos aí que o Brasil retome, né, o ritmo de crescimento econômico, né, uma confiança internacional que permite a economia voltar a crescer e também atrair investimentos externos. Então, acho que é uma mudança assim, radical que eu diria desses últimos anos, desde Fernando Henrique Cardoso, né, que a gente pode colocar aqui que se deve ali, o início das privatizações, mas não com tanto ímpeto, né, e principalmente, né, com um plano real, que nós temos uma notícia boa, por exemplo, que não foi mexida com relação às metas de inflação. Nós estamos com uma inflação que em qualquer um de nós aqui, o Christian, né, colocou o rosa aqui, que viveu com inflações de 85%, 86% ao mês, né? Nós estamos aqui, essa geração, né, do Christian, aí é uma geração que eu vou dizer que foi colega, foi meu aluno, né? Foi uma geração sem inflação. Eles não conhecem o que era a inflação, como eu, o Rosa. Né? E eu acho que até nesse período todo também, a gente não teve, pelo menos, da forma como está se manifestando, um ministro da Economia que se mostra de maneira tão linha dura, como o Paulo Guedes tem se apresentado. Eu não digo linha dura, eu diria realmente liberal convicto, né, com formação sólida no mercado. E isso é uma mudança, uma postura, né? Eu digo que ele é, na realidade, mais liberal que o próprio Bolsonaro. Né? Ele colocou, assim, talvez o Bolsonaro, um outro núcleo, né, militar, por exemplo, que não seja tão liberal como o Paulo Guedes, né? E a sua equipe, né? Junto com o Joaquim Levy no BNDES e outros lá no Banco Central também. Então, acho que vai ser uma mudança radical em termos de política. E ousada, que vai depender, aliás, como mencionasse, exatamente isso. Apoio político fundamental. Sem Já dúvida. existe o que a gente percebe, pelo menos por esse sentimento que a gente percebe, existe um certo apoio, né, a essa nova etapa de vida. Né? Agora, para fazer essas implementações, que nunca se chegou a esse ponto da maneira como está sendo proposto, vai ser preciso sustentação política, vai ter que se negociar fora dos padrões que se costumava negociar antes, né? Por exemplo, o brasileiro não quer mais saber de tomar lá da cá. Claro que a gente também não pode ser, né, ingênuo a ponto de achar que as relações, aquelas obscuras, né, elas vão desaparecer da noite para o dia. Mas a gente nota já um outro ambiente para isso. Né? E esse ambiente está se criando de fato. Vocês percebem isso? É isso. Talvez uma questão mais política que vai passar, porque diferente do tempo, né, do regime militar, quando foram feitas, né, o PAEG, que nós estávamos numa situação muito semelhante, foram reformas fundamentais feitas pelo Campos e Bulhões, mas era uma época da ditadura. Né? Agora, tu tem uma negociação com o Congresso, e essa negociação passa não somente pela Câmara dos Deputados, como o Senado. E para mudanças constitucionais, tem a regra de 2/3 também. Vai ser muito mais difícil, né, arranjado. Mas as evidências que a gente tem aí, das reformas que foram feitas, o Brasil, do jeito que está, não pode continuar. Não, isso é evidente, até porque outro desafio para o presidente vai ser levar adiante todas essas negociações, viabilizar esses caminhos para a própria economia, diante daquele modelo que ele disse, não, comigo não tem mais essa coisa de eu quero troca de favores nem nada. Ele quer fazer a política de um outro jeito, se elegeu em cima dessa plataforma. Né? Só complementar, essa parte está na parte de economia, então está bem sinalizado. E o grande outro ponto também foi em relação também ao Sérgio Moro, que todas essas questões passam com a ideia de corrupção também, que foi o grande mazela aí do governo Lula e do governo Dilma, né? Então, nesses aspectos, né, ele está um governo sólido, uma mudança radical que nós esperamos, né, com esses dois grandes males, recuperação da economia e redução da corrupção que graçajou aí no período, né, principalmente de Lula e Dilma. E vocês acham que a maneira como está se tratando a economia agora, ela pode blindar, não diria, mas ela pode pelo menos diminuir as possibilidades de que se repitam
né, os escândalos, as grandes negociatas que aconteceram e que já nos últimos 10, 12 anos para cá causaram esse tsunami no país? Pois bom, primeiramente, boa noite para todos os espectadores aí do programa. Também saudar a presença aqui dos colegas, principalmente do professor Giacomo, né, como já anunciou, que foi meu professor na URGS. E eu, assim, tenho uma visão, apesar da simpatia, da admiração pelo professor, a simpatia é muito, a gente tem, assim, uma visão particularmente um pouco diferente. Por isso que esse é o programa Conversas Cruzadas. Então, eu realmente acho que a expectativa do povo brasileiro é muito grande assim, com relação a esse novo governo e expectativa de que realmente ocorram mudanças, tanto eu acho no campo da economia, quanto na política, na questão de moralização, de combate à corrupção, acho que a expectativa é muito grande. Mas com relação à economia, esse ano, eu acho que as expectativas elas têm que ser, como o professor já anunciou, né? As expectativas não podem ser muito grandes, porque a gente tem um desafio muito significativo com relação ao déficit das contas públicas nesse ano. É um déficit bilionário, centenas de bilhões que está previsto para esse ano. E as medidas que o ministro Paulo Guedes, que está com bastante poder, assim, concentrado, né, nessa sua pasta, por mais que ele tenha essa concentração de poder, ele também, por outro lado, o governo tem uma dependência com relação aos apoios que recebeu, que são apoios dispersos, né? O cientista político vai ter, acho que, condições de explicar melhor isso. Então, a gente tem, assim, representantes dos militares, temos representantes da bancada da bala, bancada da ruralista, bancada da Bíblia, né? São apoios dispersos e o Bolsonaro ele vai precisar adotar medidas que contemplem os interesses desses apoiadores. E, então, assim, podem ser algumas limitações de atuação para o Paulo Guedes. Ele vai ter que, talvez, assim, quando a gente fala reforma da Previdência, até onde ele pode ir? Os militares têm um custo alto, né, em ter Previdência maior do que a média. Será que ele vai atacar esses interesses? É uma limitação que se tem. Então, o que está sendo anunciado, por exemplo, na reforma da Previdência? A gente tem ali a questão da idade mínima, apontando para uma idade mínima não tão alta como estava sendo proposta inicialmente pelo governo Temer, e agora essa proposta, que aí acho que é o diferencial da reforma da Previdência pensada pelo Bolsonaro, que é diferente da que foi proposta pelo Temer, que é a questão da capitalização, né? Proporcionar que tenha uma capitalização privada. Agora, até que ponto essas medidas, a gente pega essa medida pensada da reforma da Previdência, aí eu vejo a questão fiscal, que foi apontada, a questão de redução do imposto de renda e IOF. Tem a medida também, por exemplo, do Sistema S, né, de redução dos gastos do Sistema S. Até que ponto essas medidas elas vão ter abrangência suficiente para que a gente recupere a economia da situação fiscal que se encontra deficitária e, ao mesmo tempo, a gente possa vir a ter uma retomada de crescimento econômico que possa, inclusive, contribuir para melhorar as contas públicas, mas também possa diminuir a mazela que a gente enfrenta hoje, que não é culpa desse governo, que é a questão do desemprego. O desemprego aumentou muito em virtude da recessão econômica que a gente enfrentou em 2015 e 2016, e o que teve de medida de 2017 e 2018 para cá foi aquém do necessário para essa retomada. O que tem de crescimento econômico para os 2 anos seguintes foi aquém da queda de 2016. Então, a gente está hoje com um nível de atividade econômica inferior ao que era 2014. Então, o desafio é muito grande. E é difícil a gente esperar que num primeiro ano, por mais apoio político que tenha, que vá conseguir consertar todas essas questões. Então, e mesmo a questão das privatizações, que foi apontada pelo professor Giacomo, a gente também tem que ver o reflexo dessas medidas. Se, por um lado, pode representar enxugamento de custos e mais receita para o Estado, por outro, pode redundar, como já aconteceu em vários momentos de privatização, ainda mais nessa monta, pode ter um agravamento do desemprego, né? Pode reduzir massa salarial, isso pode refletir em queda de consumo, aumento de inadimplência. Então, isso também pode ter reflexos negativos na economia, né? Então, essa é uma questão que tem que ser, talvez o momento agora seja um momento ainda não adequado para
para medidas assim tão impopulares e que acabam refletindo, né, em queda de desemprego. A gente está com um desemprego alto. Então, essa é uma coisa que tem que estar no radar, eu acho, do governo. Agora, o problema, já que se trata das medidas impopulares, muitas vezes elas são extremamente necessárias por uma questão prática, mas elas não são adotadas pelo temor de que a repercussão negativa acabe trazendo aí prejuízos políticos, enfim, causa até algum nível de ingovernabilidade. E aí a gente acaba tendo um prejuízo maior por elas não terem sido adotadas naquele momento. E o pessoal sempre costuma dizer, né, pelo menos é uma coisa clássica, nos primeiros 6 meses são aquele momento em que o governo tem que se consolidar, tem que dizer que veio. Mas né? tem que cuidar o prejuízo social que eu tenho com medidas assim que acabem gerando aumento de desemprego. E aí entra aquela negociação, e aí eu queria perguntar para o Ricardo, então, como cientista político, e pedir a contribuição do Zé Antônio também, que conhece muito bem essa área, como é que vai se dar essa negociação? Em que patamares vai se dar, já que toda a campanha foi calçada em cima da proposta de um novo conceito de negociação, de um novo conceito de lidar com os interesses nacionais no ambiente legislativo? Bom, boa noite, Azeredo, boa noite a todos os colegas da mesa. Eu queria voltar um pouquinho no tema da economia, porque eu acho isso bem importante. Claro. Sem dúvida, há uma grande expectativa em relação ao governo Bolsonaro, a gente lê isso na imprensa, a gente vê isso no sentimento da população. Só que eu queria retomar alguns pontos. Primeiro, eu discordo da ideia de que há uma mudança muito significativa em termos econômicos do Bolsonaro para o que a gente vinha tendo nos últimos anos. Vou dar alguns argumentos nesse sentido. O Joaquim Levy, que foi citado, como foi lembrado pelo Giacomo, foi ministro da Fazenda do governo Dilma e foi escolhido para presidir o BNDES. Isso me leva a concluir que o Paulo Guedes e o Bolsonaro não estão em desacordo com os rumos da política econômica no Brasil, em 2015, pelo menos, enquanto Joaquim Levy foi ministro. Depois que ele foi ministro, teve um breve período ali que o Nelson Barbosa, que a gente poderia dizer que era um pouquinho mais desenvolvimentista, embora não tenha adotado medidas nesse sentido, foi o ministro da Fazenda. Em seguida, a Dilma sofreu um impeachment e o Henrique Meirelles assumiu o Ministério da Fazenda. Tanto quando Joaquim Levy assumiu, quanto quando Meirelles assumiu, houve uma expectativa no sentido de que um ajuste fiscal poderia resolver o déficit público que vinha surgindo no Brasil a partir do final de 2014 e que isso levaria a uma volta da confiança nos empresários e que isso acarretaria uma retomada do crescimento. Não foi nada disso que aconteceu. O que aconteceu foi o governo cortou gastos, sobretudo gastos em obra de infraestrutura, fez algumas pequenas reformas em termos trabalhistas para aumentar a arrecadação, diminuiu algumas isenções fiscais que vinha adotando nos anos anteriores e, com isso, derrubou a economia. Foi o governo Dilma, em 2015, que derrubou a economia sob a orientação do Joaquim Levy, que agora está no governo Bolsonaro. Quando o governo Dilma derrubou a economia em 2015, isso aí qualquer economista, nenhum economista discorda, a arrecadação ela tem um efeito pró-cíclico. O que quer dizer isso? Quando a economia está crescendo, a arrecadação cresce normalmente mais do que a economia. Quando a economia está decaindo, ela cai e cai mais. Ou seja, a situação fiscal já era complicada naquele momento e o governo adotou medidas que derrubaram a economia. Ou seja, por mais que o governo tenha diminuído os gastos em 2015, o déficit em 2015 foi muito maior, porque a arrecadação caiu muito mais. Ao contrário do que a gente vê muitas vezes na imprensa e vê políticos falando, a macroeconomia não é igual à economia doméstica. Numa economia doméstica faz sentido o cidadão que está endividado cortar gastos para reequilibrar as coisas. Um governo tem que ter cuidado quando ele faz isso, porque alguns gastos se ele cortar, podem ser muito positivos e outros podem ser muito negativos. Gastos em infraestrutura, por exemplo, tendem a ser negativos, porque os gastos em infraestrutura têm uma capacidade de reverberação na economia muito alta. Então, havia uma expectativa com o Levy que não foi cumprida. Se argumentou na época que, bom, que o ajuste não queria ser feito pelo governo Dilma, que o PT não queria fazer o ajuste, tudo bem. Houve um impeachment, quais eram as perspectivas no início de 2016? Vai retomar o crescimento, a tal da confiança. A gente chegou a dizer, eu cheguei a ouvir de um grande empresário brasileiro, se sair a Dilma, o investimento volta até o final do ano. O que aconteceu? Nada disso. Entrou o Henrique Meirelles, o insuspeito Henrique Meirelles, com a política econômica liberal também, muito alinhada à política econômica do Paulo Guedes, muito semelhante. Talvez a gente possa argumentar que o Paulo Guedes seja um pouco mais duro, um pouco mais radical, mas em linhas gerais eles concordam, não tem grandes discordâncias.
E o crescimento não veio. O que aconteceu foi em 2017, o Brasil simplesmente deixou de estar oficialmente em recessão. Houve uma muito sutil volta do emprego, cerca de 2 milhões de empregos gerados, mas desses 75% empregos informais. Ou seja, não há uma grande Só para mudança. complementar, mas diante do quadro tão ruim que era, a velocidade com que se observou essa evolução não era mais ou menos previsto nesse contexto? Não sou economista. Sem dúvida alguma era previsto. Eu, por exemplo, sou concursado da FEE. Tem pesquisadores da FEE que em 2015, no início de 2015, diziam, olha, essa política que o governo está adotando, que o ministro Levi está adotando, vai derrubar a economia, vai fazer com que a arrecadação caia e a situação fiscal vai deteriorar. A grande maioria dos intérpretes de economia diz o contrário, não, o ajuste vai ser bem visto aos olhos dos empresários que vão aceitar isso, vão gostar dessas atitudes do governo e que vão retomar os investimentos tão logo passa o ajuste. O que aconteceu no final, em 2015? Uma queda de mais de 10% do investimento privado no Brasil. Ou seja, por que a minha pergunta é, por que a gente está prevendo tão mal? Por que a gente muitas vezes se entusiasmou com determinados rumos da economia e isso não aconteceu? E por que eu argumento que isso não vai acontecer de novo durante o governo Bolsonaro, a menos que ele adote medidas que ele não vem falado que vai adotar? Porque os pressupostos da análise estão equivocados. Quais são os pressupostos? Se o governo reduzir gastos, ele vai favorecer a redução do déficit fiscal, isso vai gerar uma confiança nos empresários que vão retomar os seus investimentos. Mas isso não vem acontecendo nem no Brasil, nem na Argentina, que adotou as mesmas políticas que o governo Bolsonaro pretende adotar, nem na Grécia, nem na grande maioria dos países. Porque o que move a decisão de investimento do empresário é a certeza de que ele vai vender mais. O empresário que está com uma grande capacidade ociosa, como é o caso do empresário brasileiro, ele não vai tomar a decisão de investir porque ele gosta de um governo ou porque ele desgosta do governo. Por que o investimento privado no governo Lula cresceu tanto? Porque os empresários gostavam do governo Lula? É claro que não. Cresceu porque a demanda da economia brasileira cresceu muito, a população começou a comprar mais, a gastar mais. Os empresários, então, começaram a vender mais e se deram conta. Ou eu invisto mais, ou se eu não investir, o meu concorrente vai investir e eu vou perder mercado. Ou seja, de nada adianta um governo que agrada, em teoria, aos empresários, se esse governo não tiver condições de reverter essa dramática de situação de demanda reprimida, que é superdimensionada num contexto de desemprego muito alto. Num contexto de desemprego muito alto, é claro que a população não vai consumir tanto. Mesma coisa, situação dos servidores públicos, por exemplo, em vários estados com salários represados. Quem vai gastar nesse contexto? Isso reprime a demanda, retira a capacidade de consumo das pessoas, deixa elas mais ressabiadas, os empresários vendem menos. Enquanto os empresários estiverem vendendo menos, eles não vão tomar a decisão de investir. Isso eu tenho convicção. Isso, se o governo Bolsonaro não tomar medidas que efetivamente permitam uma retomada da capacidade de demanda, por exemplo, se o governo Bolsonaro decidir retomar obras públicas pelo país, talvez haja uma perspectiva para que o crescimento econômico retorne. Se isso não acontecer, a tendência é que ao final do governo a gente mantenha o mesmo cenário que é o cenário atual. Baixo crescimento econômico, elevado desemprego e aumento das desigualdades. Um governo só vai ser auspicioso do ponto de vista econômico se ele conseguir enfrentar essas três mazelas. Não basta ter uma inflação baixa, juros baixos, que obviamente é positivo, obviamente é saudável, louvável, se não houver um crescimento adequado e uma taxa de desemprego baixa. De que adianta a inflação ser baixa se a população não tem emprego? Concorda, doutor? Não. Por quê? Bom, primeiro, boa noite aos debatedores aqui, boa noite, Azeredo, boa noite aos telespectadores, aos internautas. E colocaria inicialmente o seguinte, eu não vejo como um novo Brasil, uma nova era. Tá? Eu acho que é mais uma retomada do Brasil, a retomada dos seus valores, retomada daquilo que o Brasil tem como fundamento da nação, como fundamento da pátria. Né? O Brasil se construiu e vem se construindo como uma sociedade, como uma nação em cima de determinados valores. E nesses últimos 20 e poucos anos, 30 anos, o que nós fizemos foi uma espécie de uma aventura civilizacional
que a partir de 2013 a sociedade disse um basta, não queremos mais isso. E essa aventura civilizacional nos jogou neste valo que nós estamos hoje, né? Nos jogou no desemprego, nos jogou na inflação, nos jogou na violência, uma inversão de valores, onde hoje se defende o bandido em vez de se defender a sociedade e as vítimas. Então, todo esse conjunto de contradições do ponto de vista de valores, né, fez com que nós chegássemos a essa situação, né? Então, a partir de 2013, a reação da sociedade como um todo veio desaguar neste governo do Jair Bolsonaro, que é mais do que um governo, que é mais do que o Bolsonaro. É um projeto novo, né? Esse projeto que está sendo colocado em pauta é um projeto que o Brasil não conhecia. O Brasil está, pela primeira vez, se deparando com um projeto na área econômica verdadeiramente liberal, né? Onde se busca a abertura do Brasil para um mercado globalizado. Também uma proposta que procura olhar mais para o cidadão do que o Estado, ao passo que antes o Estado se avolumou a tal ponto e a tal tamanho que o cidadão foi reduzido a quase uma situação de escravidão, né? Então, a vida do cidadão é muito dificultada, do empreendedor no Brasil é muito dificultada pela ação estatal, pelo seu tamanho, né? Um Estado muito grande, um Estado lerdo, um Estado burocrático e um Estado que gasta barbaramente, né, em detrimento daquilo que o cidadão necessita em serviços. É o tal mais Brasil e menos Brasília. Exatamente. Tá? Com relação ao Joaquim Levy, dizer que o Joaquim Levy... qual foi o papel do Joaquim Levy no governo Dilma? Se analisar o Brasil a partir dos governos Dilma é um equívoco. Nós temos que analisar o Brasil em toda a extensão do governo do PT. Essa é a verdade. Por quê? O Plano Real, quando foi lançado em 1994, ele não era um plano estanque, não era um bem em si próprio. Ele necessitava de uma série de reformas. Essas reformas não ocorreram durante o governo Fernando Henrique. O Fernando Henrique conseguiu fazer algumas coisas muito importantes, como dar estabilidade, né? Ele deu um apoio político, deu uma sustentação política para um plano que iniciou com o Itamar, né? Tanto é que ele era um sociólogo e assumiu a função de ministro da Fazenda exatamente para dar aquele suporte político para o plano, e isso fez com que ele fosse eleito e reeleito no primeiro turno, em cima de um plano econômico. Mas as reformas ele não conseguiu fazer. E essas reformas ele só não conseguiu fazer porque ele, primeiro, teve uma oposição ferrenha por parte do PT, por parte da oposição, né? Principalmente o PT, e depois ele foi perdendo força política para fazer essas reformas. Bom, entrou o governo petista, a partir de Lula, o primeiro governo. O que foi mantido? Foi mantido a política econômica, mas ela não se sustentava somente pelos pilares, eu diria assim, pelos instrumentos que já tinham o Plano Real. Era necessário um conjunto de reformas que nunca foram feitas. E essas reformas, elas necessariamente foram, aliás, o Plano Real necessariamente foi se deteriorando ao ponto de se iniciar uma nova matriz econômica com o governo Dilma, tá? Onde ela iniciou essa matriz econômica dizendo que dívida era vida. Tá? Isso ficou marcado, vai ficar marcado na história do Brasil. E a partir de 2005, quando o Lula pensou em fazer uma redução dos gastos públicos, porque ele estava percebendo que os gastos públicos estavam aumentando mais que a inflação e mais que o PIB, ali não foi possível fazer em função do surgimento do mensalão. Então, nós temos que analisar o problema do Brasil em toda a extensão dos governos petistas, porque nunca foram feitas reformas de base que realmente dessem sustentação para uma política econômica mais sólida e que realmente guindasse o Brasil ao desenvolvimento. E o resultado dessa eleição, ela já denota que hoje existiria o apoio para que isso de fato acontecesse? Agora eu vou chegar aí. Vamos pegar a questão do Levy que foi colocado aqui pelo colega. O Levy, ele entrou com uma espécie assim de
de um garante, né? Ou seja, entrou nesse governo agora. Entrou no governo Dilma. Ele entrou com uma peça decorativa. Ninguém acreditava, o Manteiga ficou todo o tempo e a economia foi se deteriorando cada vez mais. Então, o Lévy foi colocado somente para dar eu diria assim, uma aval para o mercado? Mais ou menos, dar uma mensagem para o mercado que nós vamos colocar um ministro que faça algo diferente, que possa fazer aquilo que deve ser realmente feito. O Lévy, tanto é que ele perdeu o cargo logo em seguida. O Lévy não conseguiu fazer absolutamente nada, porque, na verdade, o ministro da Fazenda no Brasil era a Dilma, e sempre foi. Né? A Dilma é que realmente ditava a política econômica no Brasil, ao ponto de o Lévy não conseguir fazer absolutamente nada, embora ele tentasse fazer, mas não é possível. Aquilo ali foi só uma conversa para enganar a torcida, né? E dar uma explicação, dar uma justificativa para o mercado. Tá? Com relação aos cortes dos gastos, os cortes dos gastos são fundamentais fazer no Brasil, porque a dívida pública brasileira é enorme. Então, há uma necessidade de se fazer esse controle, um controle que sempre... aliás, esse controle de gastos e essa política, hoje, que o Bolsonaro pretende colocar em prática, uma política já aplicada em outras nações que conseguiram se desenvolver. A gente vai pegar, por exemplo, países como a Austrália, países como a Nova Zelândia. Então, essa proposta que temos hoje no governo Bolsonaro são propostas que realmente retratam essa realidade que lá na década de 80 esses países colocaram em prática. Tá? Aqui uma questão que foi colocada, né? Por que o Lévy também não conseguiu fazer? Ou mesmo dentro do governo Temer, por que o governo Temer não conseguiu fazer essas reformas e dar continuidade e talvez conseguisse desenvolver o Brasil, ou estancar o processo todo? Por uma questão simples. Primeiro que o Temer não era o Itamar. Tá? O Itamar realmente tinha, eu diria assim, uma sustentação moral que o Temer não teve. O Temer, logo no início do seu governo, ele já teve um escândalo econômico. Então, o Temer é uma espécie de um pato manco que não tinha condições nenhuma, não tinha força política. Não tinha sustentação no Congresso. Não tinha no Congresso. E ele perdeu essa sustentação, foi perdendo cada vez mais, exatamente porque ninguém queria estar ao lado de um presidente tão impopular quanto o Temer. Tá? Agora, o que a gente tem que observar? Dizer que o Brasil precisa fazer reformas e que o governo Bolsonaro não teria que fazer um processo de reformas ao ponto de voltar ao crescimento, investimento em infraestrutura, eu entendo que não. Eu entendo que, neste momento, o que o governo precisa fazer, efetivamente, é liberar a sociedade, desonerar, desregulamentar, para que a gente possa ter uma economia mais aberta. Né? E não nos centrarmos tanto numa economia interna. A questão, por exemplo, do governo Lula, dizer que o governo Lula teve um apoio do empresariado, não foi bem isso. O que nós vamos assistir no governo Lula foi uma espécie de uma ficção, porque quando se diz ali naquele espécie de milagre que teve durante o governo Lula, o que nós percebemos claramente foi uma política de crédito. Nós temos uma política de crédito em que se liberou aí os bancos públicos para o consumo, né? Se falou no crescimento da tal classe média, que foi uma ficção. O que, na verdade, nós tivemos não foi um aumento de renda, e sim uma facilidade ao crédito, né? E isso fez com que nós tivéssemos, naquele momento, uma espécie assim de... Olha, o Brasil realmente conseguiu, e muitos, né, se enganaram, alguns até em outros países acharam que o Brasil estava decolando, e, na verdade, o Brasil estava se enterrando cada vez mais, como a gente viu. Tudo isso está acontecendo em reflexo disso. Agora, o Brasil precisa fazer o quê, realmente? O Brasil precisa se abrir para o mundo e o Brasil precisa exportar. Esse é o verdadeiro caminho para o crescimento e desenvolvimento do Brasil. O Brasil tem que permitir que a iniciativa privada tenha condições de investir no país para que o país possa desenvolver. O investimento foi colocado aqui que, embora a gente tenha uma inflação baixa e juros baixos, nós não conseguimos decolar. A questão é simples.
tem muitos investidores que querem investir no Brasil, tanto interno quanto externo, e o cidadão também quer consumir, porque basta dar uma melhorada na economia, o cidadão consome. Agora, quem é que vai investir num país que não cumpre regras, que muda as regras do jogo a todo momento, um país inseguro politicamente? Ninguém vai fazer investimento nisso. E isso fica muito claro nesses dois itens: baixa inflação e os juros baixos. Baixa inflação, nós não temos investimento e não temos consumo, né? E isso faz com que fique muito claro que falta no Brasil confiança. Agora, quando a gente olha para a China, quando a gente olha para a China, em 1984, a China, na década de 70, estava saindo de uma revolução cultural, onde as pessoas praticamente morriam de fome e comiam cachorro, rato na rua. E o Brasil estava vivendo um milagre econômico. O Brasil crescendo a uma média de 10% ao ano. E a China nessa situação. Em 1984, o Brasil exportou para os Estados Unidos 7 bilhões de dólares e a China 3,8. Em 2010, o Brasil exportou para os Estados Unidos 20 bilhões de dólares e a China mais de 350 bilhões de dólares. Hoje nós entendemos por que a China é a segunda maior economia do mundo e o Brasil não consegue sair dos 11º. Porque há uma necessidade do Brasil realmente investir, se abrir para o mercado internacional e dar condições de que o país receba investimentos. O Brasil, no momento que conseguir fazer uma reforma da Previdência, ele vai dar condições de termos um crescimento. E esse crescimento vai mostrar para o investidor que o Brasil realmente quer fazer algo diferente. Vamos ver, então, se realmente a gente já tem esse ambiente e quais são os caminhos que têm que ser tomados para isso. E é sobre isso que nós vamos falar, então, no próximo bloco. O Cruzando as Conversas vai agora para um breve intervalo. Nós já voltamos. Conversas Cruzadas está de volta, aliás, cruzando as conversas. Eu sempre cometo esse ato falho, mas afinal de contas não deixa de ser uma homenagem também a uma inspiração, né? Cruzando as Conversas está retomando agora e nós hoje estamos falando sobre o novo Brasil nessa era Bolsonaro. É de fato um novo Brasil? Estamos vivendo um novo horizonte? Para discutir o que está acontecendo nessa nação, nós temos hoje aqui no programa o professor de Economia da URGS, Giacomo Balbinotto, o professor de Economia de pós-graduação da Uniriter e da FADERGS, Christian Kuhn, o advogado José Antônio Rosa e o cientista político Ricardo Leães. Nós terminávamos no último bloco colocando, né, o Antônio colocou que é realmente preciso fazer com que a economia ande, dando-se estímulo à iniciativa para poder trabalhar, que a sociedade como um todo consiga ter liberdade, né, que de fato se aplique uma política liberal para que as coisas consigam andar, a gente ganhe embalo para retomar o caminho do crescimento. Agora, as condições para isso, elas não dependem tão somente dos humores da economia, depende do conjunto de ações políticas, do ambiente de receptividade na própria sociedade, a partir dos sacrifícios que ela terá que fazer, como sempre tem que fazer, né? Então, é isso que eu queria colocar. O Brasil de hoje já está apresentando os caminhos para que, de fato, haja essas transformações, a gente consiga ter uma retomada da economia consistente. A expectativa é essa, né? Acho que o que se está esperando desse governo é que isso possa vir a acontecer. Agora, o que se teve de sinalização por parte dos membros da equipe econômica, principalmente eu acho que o Paulo Guedes, que vai ser suficiente para isso, o Antônio, eu posso te chamar assim, Antônio? Sim, sim. O Antônio falou, por exemplo, comparou a China com o Brasil, a trajetória dos anos 70 para cá, né? Mas a política da China é uma política totalmente diversa do que está sendo proposta agora, né? Uma política calcada muito em cima das estatais, né? Do investimento do Estado. Foi uma política bem diferente do que está sendo proposta agora. Eu até acho assim, o diferente, acho que também o professor Giacomo comentou na sua primeira explanação, eu entendo assim que, também concordo com o Ricardo, o que a gente está tendo de mudança em termos na economia que está sendo proposto por esse governo com relação ao que vinha sendo praticado pelo Temer, eu não vejo assim essa mudança tão brusca. O que a gente percebe, por exemplo, as medidas que foram adotadas pelo governo Temer, que fizeram duas medidas de reforma, que foi o teto dos gastos públicos e a reforma trabalhista, eu tenho certeza que o Paulo Guedes estaria também concordando com esse tipo de medida. Está bem ao encontro da sua orientação ideológica, né, que foi também apresentada pelo professor Giacomo.
Então, eu não percebo assim, essa diferença tão grande. O que a gente tem, talvez, é algumas outras medidas, uma intensificação com relação às privatizações, né? A reforma da Previdência já tinha sido apresentada pelo governo Temer. Então, a mudança, talvez, no campo econômico, que a gente percebe mais drasticamente, sim, é com relação aos governos do PT, né, os governos Lula e governo Dilma. Isso sim, aí sim há uma grande mudança no campo econômico. Agora, a questão assim, vai ser suficiente para a gente conseguir ter uma recuperação econômica. O que está sendo defendido até o momento, não há nenhum plano assim bem sólido e abrangente de medidas que vão realmente ter um resgate, uma retomada de crescimento econômico. A questão da inflação baixa e juros baixos é um componente importante para investimento, mas, como bem lembrou o Ricardo, a gente está hoje com um nível de capacidade ociosa bastante elevado, né? Então, não tem muita margem para o empresário hoje aumentar investimento, comprando máquinas e equipamentos que estimularia o crescimento da economia. Porque ele está com um nível de utilização da capacidade instalada, né, muito baixo. Então, isso tem que ter, na verdade, um estímulo para o crescimento econômico, para que também possa melhorar as contas públicas, né? Essa, pelo menos, é a minha posição. Eu entendo que essa que deveria... E eu não vi ainda nenhuma medida... Mas por estímulo não se entende subsídio, né? Pois é, o subsídio é o que está querendo ser, inclusive, retirado, né? Pelo que eu estou entendendo. Eu acho que não é a questão do subsídio, né? Essa é uma mentalidade que tem que se mudar, né? Porque muitos empresários brasileiros se sustentaram em cima de subsídios. A ideia é desregulamentar mais a economia e facilitar a vida do empreendedor. Facilitar que um microempreendedor possa abrir uma empresa, né? Ou o grande empreendedor possa abrir uma empresa, possa fazer com que o seu negócio funcione sem essa ação nociva do Estado brasileiro, né? Que só no carimbaço acaba com a empresa, né? Então, nós temos hoje, tem um cálculo aí que para se abrir uma empresa decentemente no Brasil leva 77 dias, enquanto outras nações se abrem em 24 horas. Então, essa ação... Só o fato do Estado sair da vida do cidadão já facilita a vida do empreendedor, né, e possibilita com que ele tenha essa rapidez, essa agilidade que o próprio mercado exige. E dá para sair sem uma reforma tributária verdadeira? Não, aí que está. Eu acho que a reforma tributária, eu até penso assim, ó, a reforma tributária vai ter que ser pensada e fatiada, né? Porque a verdadeira reforma tributária teria que ser diante de um redimensionamento do Estado, né? O Estado teria que se fazer uma reforma do Estado, né? E que hoje a gente não teria condições de fazer ela efetivamente. Eu acho que mais à frente tem que se pensar isso. Eu entendo, inclusive, que a reforma do Estado é a mãe de todas as reformas, né? E a partir daí se fazer um redimensionamento. Manter o Estado como está hoje, e o Bolsonaro tem a ideia de diminuir o Estado, né? A sua equipe tem essa visão de diminuir o Estado, então é preciso se diminuir o Estado e ir solidificando um Estado menor para que aí depois se faça efetivamente, de forma mais sólida, uma reforma tributária com esse Estado redimensionado. Porque fazer uma reforma tributária com um Estado grande pode acontecer de ela ser muito pior, né? Então, se ajusta de um lado e se piora a situação do outro. Como é que se reforma o Estado, com todo esse peso de corporações, com toda essa tradição de Estado grande e onipresente, que é onipresente na história do Brasil? Um ponto assim, que eu concordo assim, com o Christian, que assim, é nesse sentido seguinte, ó, o Brasil tem condições, mas assim, ó, tudo isso vai passar por dois grandes ajustes. Um ajuste, digamos, principalmente microeconômico, ou seja, nesse período, né, do governo Dilma e Lula, assim, houve uma desorganização de diversos preços relativos. O caso mais básico disso é o caso da energia elétrica, né, que houve um processo total aí de desorganização do setor elétrico. Então, tu tem que ter, primeiro, uma reforma da Previdência, né, que reduz o déficit público. Então, esse grande déficit público não vai ser reduzido simplesmente cortando gastos, porque os gastos da Previdência, eles não são comprimíveis, né? Tu tem uma população que está envelhecendo, está ficando mais velha e vai precisar dessa assistência. Então, a reforma disso. A partir disso, esse déficit público não é algo que esteja ruim, um déficit público, mas é que esse déficit público não pode ser insustentável, onde que a dívida cresça mais que a economia. E aí não pode ocorrer. Então, primeiro passa por uma reforma da Previdência, mas isso tem que ser negociado no Congresso, vai levar algum tempo. Hoje estava sendo colocado, né, a regra de capitalização. Esse processo
né, que é do sistema de repartição, processo de capitalização, não vai ser algo barato, como é que ser colocado. Os próprios técnicos do governo, por exemplo, estão fazendo diversas simulações de como que isso vai ser feito, mas isso é inevitável. A outra questão é abrir a concorrência. Então, papéis de agências reguladoras, elas são fundamentais. Ou seja, todo o processo de privatização, olha, nós vamos privatizar diversas empresas, no setor elétrico, energia, água, aeroporto. Isso não vai ter se nós não tivermos regras claras com agências regulatórias que não sejam capturadas por quem o próprio regulador que está colocando ali. Então, fortalecimento das agências regulatórias, isso vai ser um ponto importante. Favorecimento também, digamos, de agências como o CAD, por exemplo, que aumente a concorrência, né? E a abertura da economia. Ou seja, essa abertura da economia vai permitir, digamos, maior concorrência interna, uma modificação e, principalmente, aí, um aumento da produtividade da economia brasileira. A economia brasileira, em termos de trabalhador per capita, está estagnada desde os anos 80. Ou seja, por que os salários são baixos? Porque o trabalhador brasileiro produz pouco. Por que ele produz pouco? Tem poucos equipamentos modernos e um baixo nível de educação. Outro ponto, né, colocando assim, do governo Dilma, né, eu discordo um pouco do Ricardo aqui, é que ele estimulou o consumo, na realidade devia ser estimulado o investimento. Como que foi estimulado o investimento? Né, basicamente colocando empresas, campeões nacionais, ou seja, foi uma política pró-business e não uma política pró-market. O que está sendo colocado por esses economistas como o Paulo Guedes da Escola de Chicago é uma política pró-market, só para o mercado. As regras são essas. Como bem apontou Rosa, olha, a reforma tributária que seja algo barato de pagar, fácil de pagar e sem custo de transação. Tu tens hoje os dados do Doing Business, né? Os dados do Fórum Econômico Mundial, por exemplo, apontando que o Brasil, comparado com mais de 180 países, ocupa a posição de 169º país em termos de competitividade. Né? Mas competitividade em termos das nossas instituições, que, como o Rosa falou, é difícil pagar imposto, é difícil obter crédito, é difícil fechar um contrato, é difícil abrir uma empresa, é difícil fechar uma empresa. Ou seja, nenhum empresário, por mais expectativas que ele tenha, por mais que seja lucratividade, ele não vai investir aonde ele tiver um ambiente de insegurança jurídica. Né? E o que o Brasil tem, né? Ele é um ambiente hostil ao crescimento econômico, é um ambiente hostil ao investimento. Então, todas as reformas, como Cristiano fala, nós vamos ainda, pelo menos, a questão do desemprego vai ficar alta pelo menos até 2020, aí, se a economia colocar. Agora, esses 6 meses é possível fazer. Nós temos a experiência, por exemplo, do governo militar, por exemplo, do PAEG, com o Roberto Campos, que ele fez uma série de reformas institucionais, né, em 6 meses, que possibilitou depois, sim, a economia crescer. Né? Banco Central Independente, BNH, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, uma série de reformas que possibilitaram, né, e o Brasil se aproveitou do crescimento econômico internacional, decolou, cresceu 10%. Nós podemos ter esse crescimento desde que fazemos essas reformas, ou seja, uma política que seja pró-market e não pró-business. E a ideia que se tem com o governo Bolsonaro, isso, a modificação que vai ter, é essa modificação de postura, ou seja, menos Estado, né, e mais setor privado. Né? Esse que é o ponto. Mas assim, menos Estado não quer dizer um Estado mínimo, mas é um Estado que não atrapalhe o investidor, o consumidor, aqueles que fazem negócio. Esse que é o ponto fundamental. Eu queria retomar um pouquinho essa questão das reformas, porque a gente costuma escutar no debate, tanto acadêmico quanto jornalístico, a questão da necessidade das reformas. Primeiro, essas reformas que são apontadas, que são sempre a reforma da Previdência, talvez uma intensificação da reforma trabalhista, uma reforma tributária, nenhuma reforma ela é por si necessária. Tem que ver se ela atende os interesses e as vontades da sociedade. Isso é muito importante. Por exemplo, a reforma trabalhista que foi implementada pelo governo Temer, ela era rejeitada pela maioria da população. O teto dos gastos que foi aprovado no governo Temer era rejeitado pela maioria da população. Se nós considerarmos que numa democracia a vontade da maioria tem que ser soberana, o primeiro questionamento que a gente tem que fazer é isso. É possível alegar, sem dúvida, de que essas reformas serão positivas para a economia. Agora, eu não acho que os nossos políticos devam tratar os cidadãos como crianças. Se eles não querem uma reforma, pouco importa se essa reforma vai ser nociva para a economia ou não.
num Estado democrático, os cidadãos têm que ser soberanos. Aqui eu vou concordar, temos que ter mais sociedade civil e menos Estado. Eu não quero um governo que me diga o que é melhor para mim, se não é o que eu concordo. O governo tem que ter legitimidade para aprovar um plano que foi, para colocar em prática um plano que foi aprovado e retificado nas urnas. No caso específico do governo Bolsonaro, é um pouco mais difícil, até porque ele não participou de debates e falou muito pouco de economia. Ele até disse, ele até disse que não. Por que ele não participou? Ele até disse que não entendia muito de economia. Por que ele não participou? Ele não participou porque ele não quis. Logo em seguida, ele fazia live no Facebook. Não. Isso é uma perversidade dizer que porque ele não quis. Ele fazia live no Facebook. Sim, mas... O outro candidato populista cogitava fazer debate com ele numa enfermaria, não tinha problema nenhum. Os médicos foram muito claros. Ele não tinha condições de participar. E teve uma vez que ele fez uma live, ele chegou a ficar pálido, porque ele não tinha condições. E é só se informar. É só se informar. Ele participou de programa de TV, exato. Não cola esse argumento. Uma coisa é participar do programa de TV em casa. Médica. É uma questão médica. O Haddad sugeriu isso. O Haddad disse que participaria na casa dele, o Haddad não. O Haddad não. Sim, ele disse isso. Não, o Haddad não, mas não era só o Haddad. Não era só o Haddad. Mas antes da facada, ele já tinha dito que não queria participar também. Assim como o Lula não participou, assim como a Dilma não participou, então deveria ter participado. Então não, mas não é essa a questão. Não, a questão é que a população não sabia qual era o plano dele. Não sabia, e a população rejeitava e rejeita a política econômica do governo Temer, que segue em linhas gerais. O Bolsonaro foi muito claro desde o começo o que ele iria fazer. Muito claro. Né? E ele se comunicou muito bem com a sociedade. Antônio, isso é um dado que as pesquas mostram. A população brasileira rejeita a política econômica do governo Temer. Isso é um fato. A pesquisa foi nas urnas. É isso que eu ia dizer. O resultado da urna não contraria um pouco o que está se colocando? Não é realmente a abstenção? Justamente, eu vou em contra do que a população vota por vários motivos. Houve pesquisa, tem uma pesquisa recente agora, por exemplo, que falou que 60% da população é contra as privatizações. Não, mas a pesquisa... A maioria da população é contra a reforma trabalhista, contra a reforma da Previdência, que são os grandes eixos da política econômica do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro começou e estava tudo claro já. Eu não estou dizendo que não foi anunciado. E 75%... Estou dizendo que a pesquisa está contradizendo o resultado. As pessoas possam ser contra, mas veja assim, o que era a CRT na época que você devia comprar uma linha telefônica por $2.000, esperar 2 anos para essa linha com serviço de péssima qualidade. O que houve com a telefonia? Agora, em oposição, nós temos serviços maravilhosos, com várias empresas. Todo mundo aqui está satisfeito com o serviço. Não, maravilhoso não é. Mas é muito melhor. É muito tu bom. nem era nascido. Tu não era nem nascido. Não era nem nascido quando as pessoas não tinham. Eu conheço pessoas que viviam só de aluguel do telefone. Tu não era nem nascido. Claro que não. Eu me recordo de ter aguardado 5 anos para uma linha telefônica. Mas a gente não precisa comparar o péssimo com o ruim. O atual é ruim. Mas o que melhorou? É ruim. Melhorou, claro, mas segue ruim. Mas o problema... Por que a gente precisa Mas aí já é uma outra etapa. Nós não tínhamos, daí passamos a ter. Quer voltar para o péssimo. Tem uma questão só importante. Concordo que o serviço na telefonia pode ser muito ruim. Mas um problema aí, que é regulação. Ou seja, a forma como as agências reguladoras... a regulação que tu passa lá, na nossa faculdade, por exemplo, na faculdade de Direito, não se estuda a regulação. Por exemplo, só a questão de como que a gente vai leiloar. O leilão já é uma forma específica. Né? Tu tem leilão, a forma de colocar o tempo de concessão. Quem é que está nas agências regulatórias? Não são técnicas. Não são colocadas. Concordo contigo, assim, não é o melhor. Mas seguinte, além do loteamento político. Claro, foi que foi feito. As outras questões, né, que melhorou. Tem problemas com essa agência, mas o que acontece? É a questão de regulação. A regulação de preço, inovações tecnológicas, se a gente pegar aquele telefone, né, sem fio, o que é hoje, nesse aparelhinho que tem aqui o rosa aqui, cara, melhorou 50 vezes, milhões de vezes. Incomparável. Né? Assim, a densidade telefônica no Brasil hoje em dia é muito maior. Então, assim, comunicação hoje Concordo, digo. Há problemas. Ninguém está defendendo a volta dessa RT, ao contrário do que tu possa, porventura, ter dito. Absolutamente ninguém. Deixa eu colocar meu ponto de vista. A questão é que... Só para terminar o raciocínio, porque senão a gente fica muito confuso e o pessoal em casa não compreende. Concordo que há problemas, não só na telefonia, na aviação civil,
portos, ou seja, na internet, estradas, que a gente viu que a nossa freeway agora. Concordo. Mas o problema, assim, ó, isso deixa o mercado resolver dentro de um marco regulatório, aonde que evite a captura, né, dessas empresas pela agência regulatória seja capturada, que seja uma questão técnica e que seja colocado. Abre a concorrência. Mais gente no mercado. Eu acho que tem uma coisa que tem que ser pensada quando se fala nesse tema, que eu vejo assim, muitos economistas falar que o setor privado ele é eficiente por natureza. Só que a gente tem que ver assim, também o conceito de eficiência. Às vezes se fala em eficiência, a eficiência é relacionada à lucratividade das empresas, o que beneficia mais o acionista do que necessariamente a sociedade. Às vezes a gente vê várias empresas que são bem geridas e que têm lucratividade, mas em contrapartida não oferecem uma qualidade compatível com o serviço, principalmente de utilidade pública. O que provocou, por exemplo, na Europa, até a reestatização de algumas empresas, por exemplo, de fornecedoras de saneamento, de água. Então a gente tem que ter cuidado. Isso aconteceu na Bolívia também, quando se tinha acho que era $4 que era cobrado dos bolivianos e a água e era incompatível com a renda da população. Que faltava a questão da regulação. Sim, a reestatização é um efeito da falta de controle. A gente tem que ter cuidado quando fala isso. E até assim, só uma questão também. Por exemplo, o Paulo Guedes anunciou um levantamento aí de 100 estatais. Né? Eu vi uma matéria agora se falando assim, dessas 100 estatais, fazendo um levantamento, que resultados que possa ser esperado. Olha, umas 50 dessas aí, dificilmente ou o Estado vai ter, o setor privado vai ter interesse, porque tem algumas empresas ali que, na verdade, ou extingue ou mantém. Não tem, dificilmente o setor privado vai ter interesse. Tem que extinguir, então. E aí, então, é isso, ou seja, a estimativa de receita que foi falada aí dessas 100 estatais, dá para fazer uma conta mais ou menos aí de metade, talvez, aí que possa ter uma... Então, assim, tem que cuidar, só que tem que cuidar, né? Assim, ó, essas questões, tem uma relação de agente principal. O bem-estar da população depende das ações que são tomadas, né, pela empresa regulada. O problema é realmente assim, como que tu faz esse contrato? Então, no contrato pode estabelecer densidade telefônica, inovação tecnológica e diversas colocações. Investimento, reinvestimento, a forma... Então, isso passa pela forma do contrato como que ele é redigido. Fora isso que a empresa, né, se ela não vou vir para cá, qual é a taxa de retorno? 14%. Bom, se eu tiver nos Estados Unidos, no Uruguai e na Argentina, 15%, por que eu vou colocar o meu rico e suado dinheirinho, os investidores, aqui no Brasil? Não, tem que ser compatível, que seja colocado. Mas também tu tem que colocar as contrapartidas. Que contrapartidas essas possam ser? Melhoria da qualidade de fornecimento de água, luz, telefone, energia, todos esses problemas que o Ricardo estava colocando, que possam ter e que existem, né, e não são poucos, concordo, né, mas isso passa por uma regulação, né, assim, a pró-mercado. O outro ponto também que é... A regulação pró-mercado, o senhor tem que só cuidar, assim, quando a gente fala de serviço de utilidade pública, ele tem que atender não só o mercado, tem que atender os consumidores. Sim, tem que atender... E a gente tem que... O que interessa às empresas é o lucro, e assim tem de ser. O que interessa à sociedade não é só o lucro. Então, a gente não pode medir uma empresa estatal pelos mesmos critérios que a gente mede uma empresa privada. Uma empresa privada de sucesso é uma empresa que tem lucro. Uma empresa estatal não é necessariamente. Por exemplo, a Petrobras. Eu te deixei concluir, Jacob, agora deixa eu concluir. Deixa eu concluir agora. Como a gente está chegando, vamos fazer o seguinte, então, como a gente está chegando ao final desse bloco, vamos retomar esse assunto agora de maneira um pouco mais ordenada. Quando a gente retornar, daqui a pouquinho a gente volta, não saia daí. Cruzando as Conversas está de volta. Estamos discutindo essa noite os rumos desse novo Brasil na era Bolsonaro. E no último bloco já tínhamos aqui uma discussão acalorada sobre privatização, sobre como as empresas devem se comportar, diminuir o tamanho do Estado, diminuir ou não. E o Ricardo fazia a colocação sobre como uma empresa deve se manter de maneira que ela atenda o interesse público e também se sustente. Como é que isso pode acontecer nesse nosso contexto tão conturbado de hoje? Vamos pensar um pouquinho no caso da Petrobras, por exemplo. A Petrobras descobriu o pré-sal, ela já suspeitava do pré-sal há muitos anos. Ela confirmou o pré-sal em 1997. Nessa época o preço do petróleo estava em baixa, ele chegou a cair de novo em 98 e não tinha viabilidade nenhuma. Não valia a pena do ponto de vista
de obter lucros investindo no pré-sal. Ainda assim, o governo brasileiro tomou a decisão de não vamos investir, vamos fazer esse investimento, vai valer a pena, vamos perder dinheiro nesse momento? Vamos, mas vai valer a pena porque isso vai permitir que, em médio e longo prazo, o Brasil aumente a sua capacidade de produção. Uma empresa privada não teria tomado a decisão de seguir investindo no pré-sal, porque ela ia passar anos perdendo dinheiro pela possibilidade de ganhar dinheiro no futuro. Ela não faria isso, ela não teria condições. A lógica em que ela opera é diferente e tem que ser diferente, é razoável que seja diferente. No caso de uma empresa pública, ela tem um objeto diferente. Vamos pensar não só numa empresa, vamos pensar no sistema de saúde, por exemplo. Em vários casos, um sistema de saúde, público, ele acaba tendo que incorrer em custos para garantir que a população mantenha um determinado nível de vida, tenha acesso a determinados serviços que um plano de saúde privado jamais teria, porque ele vai perder dinheiro se for assim. Então, a gente não está discutindo aqui, o Estado tem todas as empresas e regula tudo, ou o Estado não tem nenhuma. A gente já está numa situação em que o Estado participa muito menos. A gente não está discutindo, não está no fim da União Soviética, não está no fim da China maoísta. A gente está num ponto em que o Estado tem poucas, compara a quantidade de estatais que o Estado brasileiro tem, setores em que o Estado brasileiro se faz presente, com setores em que a iniciativa privada se faz presente. Já é muito reduzido. É incorreto pensar o tamanho do Estado pela carga tributária, porque, ou pela forma como ele gasta, porque depende, ele está gastando com quem? O Estado brasileiro hoje, o governo federal, o principal gasto está a serviço da dívida. O segundo maior está na Previdência. Depois, bem depois, vão serviços que são considerados essenciais para a população. Então, é uma caricatura um pouco a gente falar em tamanho e dizer que o Estado brasileiro é grande. Como assim o Estado brasileiro é grande? Max Weber dizia que o Estado é o monopólio do uso legítimo da força física. Em várias áreas do Brasil, o Estado não chegou lá. As gangues tomam conta, ou seja, é um pouco caricatural isso. Se a gente for pensar em termos de impostos, qual o país da América do Sul que tem a menor carga tributária? É o Paraguai. Será que a gente consideraria o Paraguai realmente um modelo? Na Europa, qual é o nível de carga tributária? Bem maior. Estou querendo dizer que o Brasil, então, precisa aumentar a carga tributária? Não, não é isso. O ponto é, não é tão simples. Essa relação entre uma carga tributária elevada, Estado grande, portanto ineficiente, portanto contrário ao cidadão, Estado pequeno, portanto eficiente a favor do cidadão, não se demonstra na sociedade. Senão a gente vai para onde? Vamos para o Somália? Então, é simplificar o debate. Em primeiro lugar, é o seguinte, realmente, não sei, mas vamos partir do pressuposto que se a Petrobras fosse privada, não ocorresse os investimentos. É assim que funciona a iniciativa privada. A iniciativa privada funciona dessa forma. No momento que ela entende que é necessário fazer o investimento, se faz. Senão, não se faz. Agora, o Estado faz isso. O Estado, mesmo não tendo condições, ele investe. E aí, esse investimento aqui foi feito investimento na Petrobras. Eu estou usando esse exemplo grosso modo, tá? Foi feito esse investimento na Petrobras, mas não foi feito na saúde. Então, o dinheiro que foi investido na Petrobras, uma empresa, né, o Estado sendo empresário, faltou na saúde. Não sei se o... Não, isso não é verdade. Não saiu do mesmo lugar. Não, só um pouquinho. Mas está equivocado. Mas é que isso não aconteceu. É que tu fez uma comparação que também não tem fundamento. Não, isso não aconteceu. Dizer que faltou investimento em saúde por causa dos investimentos da Petrobras porque é um equívoco. Porque tu fez uma comparação, que não cabe. E eu estou fazendo a mesma comparação para te mostrar o seguinte. Não, eu falei de um fato. O Estado... Não, eu estou fazendo um fato também. Quando o Estado investe naquilo que não lhe cabe e que é da iniciativa privada, vai faltar o dinheiro em algum lugar. Quando o Estado... falta na Noruega, que a Noruega é estatal, a empresa de petróleo também é estatal. Será que falta isso? Mas depende. Será que falta na China, que o senhor falou? Tá faltando, tem 50 mil estatais, é muito... Aqui nós temos 400. Não, mas não é essa a questão. A China tem 13 estatais. Não é essa a questão. Não é essa a questão. A questão é o seguinte, os Estados Unidos... Quantos estatais tem? Tem o número de estatais que tem o Brasil? Os Estados Unidos são financiados pelo mundo. Tem a maior economia do mundo. Como o Diabo não sabe muito bem, os Estados Unidos são financiados pelo mundo inteiro. Porque o dólar tem um papel o Estado norte-americano, ele tem um papel como Estado empreendedor, historicamente. Ele auxiliou na formação de várias tecnologias, que foi, acho que essa Não é essa a questão. Não é essa a questão. Não é essa. Não é essa que eu estou colocando. Não é o que você está colocando, mas é o que eu estou colocando. Mas não é esse aspecto que eu estou colocando.
colocando. Tá, Deixa eu complementar a minha ideia. Tá bom, depois eu volto e retomo. retomo, então. Isso aí depois eu retorno. O que eu estou querendo colocar é o seguinte, no momento que o Estado assume o seu verdadeiro papel, a China, por exemplo, a China abriu a economia. Mas o Estado não é verdadeiro papel do Eu só Estado. tenho que tirar esse exemplo da China Não, porque ele não é a China abriu a economia. Nosso ponto. Mas o Estado é muito forte lá. Não, mas a questão é a seguinte, não foi só o Estado que entrou, ela permitiu que o pequeno agricultor participasse, que o médio investidor participasse, e assim como acontece em qualquer lugar do mundo decente, Você gostaria que o modelo chinês fosse adotado aqui no Brasil? Não é o que está em... Governo, como é que é? O governo chinês? O modelo chinês de desenvolvimento econômico, sem Mas é dúvida. claro, é isso que nós estamos buscando no Brasil. Não é, isso que nós estamos buscando no Brasil. Se abrir a economia e permitir nada a ver. que aquele pequeno, microempreendedor participe do mercado. existe algo, É isso que Não é acontece. isso que está na... Agora, eu não tenho dúvidas que a China tem empresas estatais e que são empresas que funcionam como empresas privadas, que se tiverem que fechar, vão fechar. Não é o caso do Brasil. O Brasil tem empresas estatais que foram fundadas, inclusive, para corrupção. E são empresas estatais deficitárias que continuam funcionando. Não vai acontecer isso na China. Não aconteceu em Singapura também, que tem empresa estatal, mas que tem uma postura de uma empresa privada. Se não der lucro, fecha. Não é o que acontece no Brasil. O Brasil tem mais de 140 empresas estatais. Não estou. Essa é a verdade. O Brasil, as empresas estatais brasileiras são verdadeiros bunkers, são verdadeiros cabizes de emprego e o Brasil se dá o luxo de fazer empresa estatal para corrupção, como foi a Sete Brasil. Então é isso que é a diferença de um país como a China, como a Noruega ou como Singapura, que países que tratam suas empresas estatais como empresas privadas que precisam ser competitivas e funcionar com o seu capital, não sendo tirado o dinheiro da sociedade para investir na empresa para ela funcionar. O Brasil fica subsidiando as suas empresas estatais e a necessidade as estatais na China, por favor, complementa. As estatais na China, assim como várias outras, por exemplo, a questão da Noruega, elas são utilizadas, na verdade, com um propósito público. E essa sua afirmação, desculpa, eu discordo. Né? As estatais foram criadas no Brasil aqui com um propósito de atuar em segmentos que o setor privado, na época, não tinha condições. E foi assim como aconteceu em vários outros países. As estatais foram criadas, a Petrobras, a Eletrobras, foram criadas para atuar em segmentos que o setor privado nacional não tinha condições e em que não se queria oferecer para o setor... Desculpa só um pouquinho. Então, o que acontece? Hoje... esses sintomas que o senhor percebe assim, com relação à corrupção no setor público, eles também têm relação com o que acontece no setor privado. A gente fala da corrupção pública, parece que o setor privado ele é ingênuo, ele é utilizado pelos maus agentes do setor público. Não é assim que acontece. Na realidade, tem a cooptação por parte dos agentes do setor privado com alguns agentes do setor público que acabam fazendo esses atos de corrupção. Agora, a gente não pode achar que, agora, de demonizar a coisa pública como está sendo feita agora, eu acho que isso aí tem que ter muito cuidado. Porque a gente está tendo uma visão assim da coisa pública, parece que a gente não tem mais espírito público. Está demonizando. Não, mas a corrupção que ficou acontecendo nesses Mas a corrupção não é só por causa do setor público, Antônio. Há vários agentes do setor privado. O mensalão. Quanto maior o Estado, quanto mais cabide tem, maior a corrupção. Vai continuar tendo... Só um minutinho, deixa eu só para a gente poder favorecer essas empresas, assim, ó, elas favorecem o lucro. Não, elas favorecem o consumidor. A Apple, né? Uber, Cabify, todas as outras empresas, né? Própria RDC aqui, o que ela visa? Ela visa o bem-estar do consumidor. Ou seja, se eu não produzir um produto bom, de qualidade, a um preço acessível, não vai comprar, não vai ter demanda. Agora, tudo isso envolve risco, como o petróleo. Ou seja, eu vou correr esse risco que eu estou colocando, as empresas investem milhões durante anos, por exemplo, na indústria farmacêutica. Olha, eu estou há mais de 50 anos estão investindo para descobrir a cura do câncer. Não conseguiu. Milhões e milhões das mentes mais brilhantes do mundo estão lá na indústria farmacêutica tentando descobrir. Não consegue. Algumas coisas se colocam. Isso é questão de risco, mas é próprio do negócio. Agora, quem é que vai dizer isso? Aquele burocrata que está em um determinado banco, numa secretaria? Não, é o próprio consumidor. Né? Esse conhecimento está disperso.
né? Então, isso é fundamental. O outro ponto é que com o setor privado, né, os preços, né, o que entende uma empresa eficiente, uma economia eficiente, é que ela consiga alocar aqueles recursos escassos ao melhor uso alternativo. Ou seja, o que é estratégico? Para mim e para o Christian aqui, estratégico é óculos. Se não tiver óculos aqui para nós estamos colocando assim. O que vai ser? Quem que vai dizer o que é estratégico, o que é bom? É o próprio consumidor. Agora, não um burocrata que está em Brasília, que em vez de produzir óculos aqui, lentes, vamos produzir copos. Não, é o consumidor que vai dizer isso. Então, quem apoia isso aí é o mercado. E na medida em que tu tiver, o que se precisa? Segurança jurídica, respeito aos contratos, né? Acesso ao crédito fácil, né? Esses serviços, quando aonde pode ser regulado, por que tem regulação? Tu tem monopólios naturais, tu tem assimetria de informação, ou tu tem questão de bens públicos. Na realidade, tu pode ser colocado numa intervenção governamental, mas a forma como é colocado. Um outro equívoco que muitas vezes, eu estou pegando aqui um monopólio que é privado e colocando aqui um monopólio que é estatal para um monopólio privado. Isso é um erro, porque o processo que deu origem àquele monopólio foi um processo concorrencial, ou seja, eu tenho uma concorrência pelo mercado, em diferença de uma concorrência, né, um monopólio no mercado. Então, mas como é que tu consegue isso? Através de leilões. E aí, né, isso é uma outra área à parte, como que tu leiloa, né? Leilão com envelope fechado, envelope aberto, leilão. Só a questão de leilão assim, não é para amadores. Então, a forma como que se leiloa telefonia celular, como se analisa poços de petróleo, como se leiloa estrada, é uma completamente diferente, ou seja, não é para amadores, né? Assim, e isso pode gerar, se for mal leiloado, o prazo de concessão, regras, a forma, isso vai gerar distorções que os monopólios privados. Como já aconteceu do Fernando Henrique, que vários leilões que aconteceram que acabaram gerando vários contratos, né? E não foi feito a gente teve vários contratos que foram mal feitos, mas enfim, era também o... Ou seja, mas a forma de como é que é ser feito, ou seja, o Estado não precisa, assim, ele pode fornecer o bem, mas não necessariamente que ele produza aquele bem. Então, nós tínhamos outras empresas que produziam bem e agora nós dizemos, nós precisamos telefonia. Ok, quem é melhor, uma CRT, uma Embratel ou empresas de telefonia que sabem o que fazer? Ou seja, quem é que pode manter estradas? Um departamento de estradas e rodagem ou a empresa, né, que sabe fazer a manutenção dessas estradas, sabe dimensionar a demanda? Tá, os pontos é como que essa regulação é dada. O exemplo claro aqui da nossa Freeway, um desastre. Né? Foi um desastre, foi uma regulação muito mal feita. O que a gente está sendo colocado agora? Né? E outros setores, saneamento, a gente tem uma série de agências reguladoras hoje, assim, e vejo que isso não é o suficiente, né? A gente existe um espaço grande assim para melhorar na regulação. Agora, eu só queria voltar a um ponto, um livro que eu acho que o professor deve conhecer e, de repente, até seria interessante o Antônio ter conhecimento, que é o chamado Estado Empreendedor, da Mariana Mazzucato. Esse livro, ele demonstra, assim, situações em que o Estado iniciou uma série de novas tecnologias que depois, mais tarde, já com a disseminação, o setor privado começou a atuar. Então, até, por exemplo, a questão do nosso telefone hoje, que a gente tem com tela touchscreen, essa tecnologia foi iniciada, pensada a parte de toda a ciência básica, esse estudo foi todo feito no Estado. Depois, com o tempo, é que a parte de ciência aplicada foi desenvolvida e aí a gente teve a tecnologia. Então, assim, a gente tem uma visão de que o Estado é um adversário do setor privado. Quando na prática o Estado, ele pode ser um aliado do setor privado, principalmente na disseminação de novas tecnologias. Uma tecnologia nova que tem crescido bastante, que é a energia solar, energia eólica, essas fontes novas, veículos elétricos, tudo isso tem contato, por exemplo, na China, como o senhor falou, teve um papel do Estado no financiamento. Exatamente. Então, assim, o que a gente talvez tem que parar de pensar é não essa coisa simplesmente de substituição do setor público e do setor privado e essa demonização do setor público. O que a gente
gente tem que talvez fazer é que o setor público, a gente tem que fazer com que o setor público, a gente tem que fazer com que o setor público possa trabalhar em parceria com o setor privado e que a gente possa com isso então ter mais desenvolvimento, mais crescimento econômico. Mas eu quero dizer o seguinte, eu não estou dizendo que os senhores na banca estão falando isso aqui, mas o que eu vejo, principalmente alguns integrantes, algumas pessoas que quando falam da questão do papel do Estado, parece dar a entender essa demonização. Por isso que eu... E outra coisa, colocar o Estado... Bem objetivamente, pode poder pegar o raciocínio dele de volta. Só um exemplo básico, assim, é o desenvolvimento da internet. Ela começa com a ARPANET como um problema militar, né, de comunicações. Bom, mas quem é que iria imaginar lá por volta de 67, 68, né, da ARPANET, que o mundo que a gente vive hoje? É impossível imaginar. Mas isso só foi possível porque essa tecnologia foi liberada pelos militares, foi disseminada, e o mundo que a gente vive hoje, né, com a internet, desenvolvendo com o governo do Estado, é outro completamente. Mas isso foi deixado à iniciativa privada. Ou seja, o marco regulatório que se permitiu que essa tecnologia fosse utilizada e disseminada, não nos Estados Unidos, mas a nível mundial, hoje é colocada. E os desenvolvimentos não ocorrem nos Estados Unidos, ocorrem em diversos países do mundo. Ou seja, quem é que criou a internet? Cara, não existe. Cada cientista, em cada país, colocou a sua parcela. Né? Mas diz o quê? Como que tu consegue fazer isso? Contratos, segurança jurídica, ou seja, o Estado ele é extremamente importante para garantir a ordem que as economias funcionam. É um bem mais do que isso. Nesse caso da tecnologia, se não fosse um investimento estatal direto, ela simplesmente não teria acontecido. Se não fosse a iniciativa dos Estados Unidos de colocar o homem na Lua, a quantidade, o desdobramento tecnológico que isso teve foi absolutamente fundamental. E não é papel de regulação, é de investimento público. Parceria com iniciativa privada. Sem dúvida, mas ninguém está defendendo. Não. Todos os módulos lá foram desenvolvidos pela parte... O que acontece no Brasil, por exemplo, é que o Brasil, ele cria, tem mais... Só o governo federal tem mais de 150 estatais. E muitas estatais são deficitárias, não servem para absolutamente nada. Tá? Algumas foram criadas para a corrupção, então é isso que nós estamos questionando. Será que é isso que a sociedade precisa? Será que é isso que a sociedade necessita? Muito pelo contrário, a sociedade quer ter condições de ter um produto, um serviço de qualidade e determinados serviços, quem tem que fornecer, quem tem a expertise e condições de fornecer a qualidade é a iniciativa privada. É isso que a gente... Mas é que esse é o ponto, é que não é tão simples, Antônio. O Diálogo falou o seguinte, olha... Não é tão simples, em determinado momento, é o cidadão, é o consumidor que vai definir. E essa saída do Estado, o Estado participou, teve a iniciativa de desenvolver determinadas tecnologias, mas aí o que acontece? O Estado dá esse start e ele sai na parceria com o setor privado e ele sai e entende o seguinte, isso não é para mim, entendeu? Eu vou ter que buscar aqui, o que eu vou tirar disso aqui? Eu vou tirar impostos para investir naquilo que é necessário. Saúde, educação, segurança e a estrutura da distribuição de justiça. É isso que o Estado tem que buscar. Mas se o Estado fizer isso, ele não vai proporcionar o que ele vem proporcionando nos últimos anos. Esse é o ponto que o Christian levantou. O que ele vem proporcionando nos últimos anos? Ao redor do mundo, todas as inovações... Não, especificamente o Brasil. Não, mas eu não preciso falar. O que a Petrobras trouxe de bom para a sociedade brasileira? Olha, no período de 75 a 79, quando eu gostaria, a não ser na corrupção... O Brasil produz hoje 3 milhões de barris de petróleo por dia. O Brasil produzia zero antes da Petrobras. O que isso redunda para o cidadão? Quando teve o segundo choque do petróleo, em 79, o litro do petróleo no Brasil é caro, porque o governo brasileiro, o governo Temer, adotou uma política equilibrada para fazer Não sempre foi. Nós melhoramos o resultado das contas externas a partir no metade dos anos 80, muito por causa da Petrobras, que produziu petróleo. A gente não precisou importar tanto e melhorou o resultado. O segundo PND... Mas estou falando, naquele período... que não fez nada. Não era. Isso é mais uma informação que o cara que todos os anos eu acho que o Brasil não teria mantido a Petrobras tanto tempo assim se ela não tivesse tido resultado para a sociedade. Sempre foi caro. Com Petrobras... O petróleo é uma questão de segurança nacional. É muito mais do que o preço do combustível. Qualquer país do mundo é assim. A Austrália tem combustível para 15 dias. Segundo, em relação à questão do Estado, é bem importante. Um outro exemplo que é sempre colocado como exemplo de sucesso de desenvolvimento econômico é a Coreia do Sul. A Samsung é uma empresa de notável êxito. Quando a Samsung começou a atuar, a Samsung queria trabalhar com têxteis. Essa era a decisão
dos empresários. O que o governo coreano, que não era nem um governo eleito, o governo coreano disse, não, vocês não vão trabalhar com têxteis, vocês vão trabalhar no setor de telecomunicação. O governo coreano decidiu. Aliás, tem um livro bem interessante da Amsden que compara exatamente quais foram os incentivos que o governo brasileiro deu. Quando isso? Nos anos 60, nos anos 70. Mas nos anos 60 a Coreia estava vivendo, neste momento, é onde o Estado realmente entra. A Coreia, na década de 60... Tu entendeste o que eu falei? Não, eu estou dizendo que o governo decidiu o que a empresa privada deveria fazer. Isso não é sucesso. Contra o empresário. Talvez. Será que os donos da Samsung estão muito chateados? Mas ali tinha também uma questão geopolítica muito forte, que era a questão do conflito ali, que obrigava a uma medida mais forte. O ponto, assim, a Mas eu acho que ele quer dizer é o seguinte, nem sempre o setor privado tem as informações necessárias para tomar a melhor decisão. Por quê? Aqui, nesse caso, o burocrata tem. Não, mas no caso do burocrata coreano, o burocrata coreano vocês acham que a Samsung era uma empresa de... Não, uma empresa de Mas poderia ser uma grande empresa. Ninguém sabe. Essa informação está dispersa. Mas claro. Ou seja, assim, o Não está dispersa, ela é bem concreta, ela está no meu bolso, no meu celular aqui. Está bem concreta. Muitas empresas iniciam com um determinado produto e terminam entrando em outras áreas porque desenvolve tecnologia. Por que será que a Samsung, iniciando com produtos testes, não chegaria também a esse ponto? É possível, não sabemos. Pois é. Mas o que sabemos é Agora, que, isso que eu com a concordo. decisão do Estado, ela teve um sucesso fundamental. Violência contra o empresário. Eles devem estar muito satisfeitos, os donos da Samsung. Eu posso ter acertado com a Samsung, mas quantos milhões de erros foi cometidos por aquele burocrata? Eu posso ter um caso de Tem sucesso. empresas privadas falindo todos os dias. Mas isso é regra. Empresa falir é o jogo capitalista. Quando comete erro, olha só, qual é uma outra grande empresa? Só um pouquinho, ó. Qual é outra grande empresa que não atendeu o consumidor? Kodak. O que ela fez? Cometeu um erro. Ou seja, não atendeu o consumidor, faliu. A IBM está em empresa assim, ó. Mas todas as empresas, esse é o jogo capitalista. As empresas, assim, ó, não atendem o consumidor, não desenvolvem tecnologia, elas vão falir. Empresas de sucesso. Não, tu está colocando assim, empresas. Não. Ou seja, isso é o jogo capitalista. Ou seja, as empresas têm que ter continuamente, né, ser eficientes. Na medida que elas não forem eficientes, não inovarem tecnologicamente, elas vão falir. Porque o consumidor não quer mais máquina fotográfica, que ela quer máquina digital. O que ela quer? Elas vão desenvolver outra tecnologia. Eu não quero mais telefone fixo, eu quero telefone digital. Né, o telefone celular. Agora a questão dos bancos, né, que tem a... Exatamente, agora as estão surgindo fintechs. esses bancos fintechs. Exatamente, ou seja... Isso vai ser uma novidade. Né? Eu estava conversando a questão assim, só tem que ver o impacto que isso pode vir a ter em termos até de... As próprias telecomunicações, de mais emprego, essas empresas tradicionais de comunicação vão colocar, surgiu o que? Disrupção. Assim, hoje em dia, eu quero assistir esse programa, provavelmente está assistindo na China. Um gaúcho na China, em qualquer outro lugar. A tecnologia mudou. Então, esse que é o ponto. Assim, não vai ser aquele burocrata que vai decidir o que vai ser colocado. Por que não vai ser? Não, porque não é um burocrata. Se um governo, se trata de um governo democrático, eleito, que colocou o seu programa à disposição da população, por que está errado? Se nós consideramos aqui que a vontade que importa é a do cidadão, por que estamos defendendo uma reforma trabalhista e que os cidadãos são contra? Por que estamos defendendo uma reforma da Previdência que o cidadão é contra? Senhores, tudo remete a uma questão de eficiência. Antônio, por favor. Tudo remete a uma questão de eficiência, como foi muito bem salientado pelo Bob Minotto aqui, e que também obriga um Estado a ser eficiente. O que não é. Com o seu todo. Mas ele tem que perseguir esse objetivo como toda empresa. E esse é um outro assunto que vai demandar muito mais tempo e eu, infelizmente, tenho que referir aqui que o nosso tempo chegou ao final. Por mais que nós tivéssemos colocado em tantos aspectos, certamente faltaram outros tantos. Mas, enfim, eu acho que, de fato, foi um debate produtivo, pelo tanto que a gente pôde discutir. Eu agradeço muito a presença de cada um de vocês e agradecemos a sua audiência, convidando você para estar aqui novamente amanhã às 10h30 da noite, sempre ao vivo na RDC TV, para mais um Cruzando as Conversas. Boa noite. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.